Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha em todas as nossas plataformas. Continue lá compartilhando no nosso canal no YouTube. Assista o Resenha Política, nosso podcast, pelos sites de Rondônia, especialmente o site Rondônia Dinâmica, toda terça e quinta. Sábado e domingo, nosso programa é reprisado pela TV Rema às 23 horas. E a partir da segunda quinzena de agora de novembro, começou também nosso programa a ser retransmitido pela Jovem Pan News e também pela Rádio Jovem Pan. Continue compartilhando, vá lá, dê seu clique, deixe sua mensagem. Hoje, com o apoio da SES Brasil, nosso patrocinador principal, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Diogo Hungria Barbalho. Diogo Barbalho. Diogo Barbalho, você é de uma empresa que mexe com a questão ambiental, que é a Árvore, né? Opa, com certeza. E um especialista, né? Você é um especialista nas questões climáticas, na questão ambiental. Você acompanha para e passo até em razão da sua atividade. Diogo, a COP começou com muita contestação dos negacionistas, puxado pelo presidente americano. Na América do Sul, 2 ou 3 presidentes boicotaram. Mas quer queira, quer não, no Brasil estiveram presentes vários chefes de Estado. E não só os chefes de Estado, o mais importante são as comissões, são aquelas equipes da diplomacia que vêm para negociar todos os tratados, todos os acordos sobre as questões climáticas e ambientais. Você que acompanha para e passo essa questão ambiental, você é otimista com o legado da COP? Eu sou. Por quê? Eu sou otimista. Em quê? Porque ela vem implementando. É devagar, discute-se muito, né? Mas, por exemplo, o protocolo de Kyoto, né, onde os países ricos... Lá no COP Japão, 3, né? O COP 3. Vamos manter as metas de 1990, né? Como que foi no Brasil. Isso. Que foi a Eco Rio, né? Aí, isso mesmo. Então, 5%. Aí depois vem a COP de Glasgow, a COP 21, né? Que determina a meta de 2 graus. A gente tem que mirar em 1,5, né? Aí ela implementa o fundo Green Climate Fund, né, dinheiro 100 bilhões por ano, né, que organiza os países desenvolvidos a financiar questões climáticas. Né? Então eles vieram implementando, demora, lento, pensa, uma Teve assembleia. o Tratado de Paris também, que foi muito contestado por algumas Isso, e é um dos principais, né? Tipo, no Tratado de Paris, Acordo de Paris, Acordo de Paris, o Brasil tem uma meta de restaurar até 2030 mais de 12 milhões de hectares. Isso é muito. Isso é floresta, que regula clima. Né? A gente já sabe disso. Então esse dinheiro vem para isso. Como essa agora que está implementando o Fundo de Perdas e Danos, que foi a COP27, né, que criou o fundo. Mas o mais importante não foi criar o fundo, foi assumir. Deu errado, né? Foi na verdade, esse é o maior ganho. Aquela assembleia, a gente fala, a conferência das partes, as pessoas, conferência, é uma assembleia, é uma reunião entre as pessoas. CPFs, são chefes de estados, são líderes, são pessoas discutindo o futuro de todos nós. Precisa. Diogo, eu vejo os críticos a esses acordos, né? Eu, como observador, não um especialista, mas um bom observador sobre as questões ambientais e preocupado com isso do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano. Uhum. Você se fala já tem 2 fundos criados, né? Todo mundo fala bilhões, trilhões, não sei o quê, mas ninguém vê de fato o Lajan. Você vê? Essa é a minha pergunta. Esse Lajan chega, esse dinheiro chega na ponta lá para preservação, chega para as ONGs, chega para quem? Isso, para as ONGs, para os governos. Então, não só ONGs, empresas, Floresta Mais, né? Que vem do fundo, que é assim, pagamento por resultado de redução do desmatamento. Tu já recebeu algum deles? Diretamente não, mas eu trabalhei em projetos que sim.
né? Agora a gente está... Foi bem empregado esse dinheiro mesmo. Oxe, dá um exemplo. Por exemplo, eu sou associado da Canindé, o senhor conhece. Conheço, né? Da Neidinha. A Chay tá lá, né? Agora... Essa semana ela apareceu. Apareceu junto com o Príncipe Charles, né? Então ela tá lá. É a grande vedete. Exato. Então, assim, eles hoje, a Canindé, né? Ela se posiciona como... Sempre se posicionou, foi criada para isso, para defender os povos. É uma associação. Mas é uma ONG séria. Eu conheço a Neidinha, é uma Ótimo. pessoa extremamente correta. Por isso eu tô lá. Porque eu falei para eles, eu vou trabalhar com os povos indígenas, mas se eu tiver a Canindé comigo, parceiro. Então eu cheguei até a Canindé e falei, eu tenho recurso para financiar florestas de empresas que estão preocupadas e querem financiar e chegam e falam, eu tenho dinheiro, eu quero. Não é carbono, eu quero financiar, eu quero plantar árvores. Aí eu cheguei para Canindé e falei assim, eu vou no território se vocês estiverem juntos, porque eu conheço o trabalho e sei que é sério. Então, como e isso é bom se preocupar as pessoas para se tornar sério e para mostrar, se o meu pé de árvore estiver fazendo coisa errada, a Canindé está lá para me tirar até, eu tenho um acordo com eles para isso. Então eles falam não. Então eles me acompanham, porque eu não tinha trabalhado com povos indígenas. Eu sei trabalhar com povos indígenas, eu estou aprendendo e vou estar sempre aprendendo. E não é assim não, você tem que ter algumas autorizações. Você não pode chegar em território indígena... Entrar lá e tudo bem. Imagina que você traz uma árvore que não é nativa daqui. Não, isso não pode. Deixa eu te perguntar, você, pelo que eu estou entendendo, você chega com... Você capta recursos da iniciativa privada e de governos também, não é isso? De governo não, eu ajudo a Canindé a captar de governos, porque geralmente governos é para sem fins lucrativos. Então ajudo a Canindé a escrever projetos. Tem fins lucrativos. O meu tem fins lucrativos, Como é uma empresa. Tu faz? Tu capta o dinheiro com uma empresa qualquer, uma empresa que tem aquela vocação de... Eu vendo o serviço de plantar floresta. De que forma? Para a empresa, assim, por árvore. A empresa fala, eu quero plantar uma árvore por participante no meu evento. Para que as pessoas que nos assistem, nos acompanham, porque é um negócio meio complexo. Para alguns há uma subjetividade muito grande, para outros essas ONGs vivem pegando dinheiro à vontade, estão na babesca, vocês vivem gastando dinheiro pra caramba e os críticos dizem que não vê resultado nisso. Mas vamos para e passo. Uma empresa qualquer, digamos, uma empresa de telefonia mundial, você vai, capta recurso lá, eles querem ter, porque me parece que essa é a vocação das grandes empresas também, investir nessa questão ambiental, né? Sim. Eles têm como... E dentro da COP se decide também se vai ser regra, né? E o quanto essas empresas também, porque a questão do carbono, RED+, então, assim, se traz, aí os governos começam a cobrar as empresas e falar, você poluiu, você vai ajudar. Senão cria sancionamento. Exato, é igual assim, a gente, não sei se, assim, para exportar para a Europa, em algumas condições, ou tem a regra que você já tem que ir carbono neutro. Então as empresas já olham, peraí, eu exporto para a Europa. Ou seja, eu vou ter que fazer um inventário de gás de efeito estufa e vou ter que mitigar os meus gases e provar para o governo europeu que eu sou carbono neutro. Vamos voltar ali Não vamos cortar as árvores, vamos só poldá-las devagar. Boa. Deixa eu te perguntar, por exemplo, Rondônia, vamos para o nosso quintal, vamos para Rondônia é um grande exportador de proteína animal, de carne de boi, né? É um grande exportador. Sim. Tem alguns países que importam a nossa proteína animal, ele estabelece alguns critérios de criação local. Os bois, né? O flato do boi é considerado um dos maiores poluidores, nós produz mais CO2, se eu não me engano. Metano. Que é 20 vezes. Metano, é verdade. 20 vezes o CO2. Explode. Essas empresas cobram essa compensação também? Ou podem também cobrar para que você faça um investimento de captura de carbono para compensar? Essa questão é complicada. Como é que eu vou medir isso, né, boi a boi? Tem estimativas,
mas elas cobram... Eu estou falando enquanto política, eu não estou pedindo para que mensure boi a boi. Eu estou falando, existe essa política também de cobrar... Não, existe que você esteja correto dentro da lei do seu país. Entendeu? A propriedade está embargada? Não. A propriedade... reserva indígena? Tem a área mata ciliar, tem a reserva legal, está dentro da lei, que é até 2008, 50-50, depois é 80-20, né? Então, se você está dentro das regras, né, e a nova lei de carbono, né, brasileira, ele até tira, né, ele coloca lá que o agro não precisa contabilizar essa poluição, né, para se auto-mitigar. Né? Até porque a cultura da terra, ou porque decidir assim, porque a bancada lá também é grande, né, a do agro, então ele decide as regras. Então às vezes é olhar para a lei, não olhar para a execução, né? Mas como você diz assim, como você perguntou, a gente voltando um pouco ali, se de fato concretiza. Então esses projetos agora, por exemplo, o edital Restaura a Amazônia, que eles não estão chamando mais de arco de destruição, né? É arco da restauração, onde está se investindo, está passando de 100 milhões já, está quase 1 bilhão já em recursos destinados que vêm desses fundos, né, que está sendo gerido e direcionado pelo BNDES, por exemplo. A Canindé venceu um dos editais e ela vai estar financiando, ela vai estar agindo, que é a ponta, né, vai estar lá com indígenas e unidades de conservação também, restaurando a floresta. Áreas que estão degradadas, então, para trazer a floresta de volta. É esse dinheiro que você perguntou. Será que chega na ponta? Chega. Tem instituições sérias e tem as não sérias. Aí a gente não cabe julgar. Tem a lei, né? Tem ministério, tem os fiscais. Eles tem os órgãos de controle. Tem os órgãos de controle. Não cabe a nós. Né? Diogo, deixa eu te perguntar. A contradição entre o agro em Rondônia é importantíssimo. Em qualquer estado, o agro é importantíssimo. Essa dualidade é um problema. Eu vou perguntar sobre essa dualidade. Há contradição entre uma exploração em larga escala, por exemplo, dessas culturas, como soja, sim, e também da pecuária extensiva, sim, com a preservação ambiental? Ou as duas podem conviver em Rondônia de uma forma harmônica? Existe tecnologia para que... Ou você é daqueles que acha que tem que fechar a Amazônia, acabou, e bota todo mundo para fora, deixa os índios? Não, é uma pergunta, não é uma afirmação. Não, boa essa pergunta. Eu sou positivista. Então é contista. Augusto Conte era positivista. Eu sou o cara que fala, dá para conviver junto, e com inteligência, e com todo mundo. Porque a gente precisa de pessoas, CPFs, né? Sejam indígenas, sejam os brancos, né? Que a gente é branco e não é branco, a gente é colorido, né? Tem de todas as cores. Eu tenho ancestral indígena, ou quase todos os brasileiros têm, mas todas as minhas mães são filhas de mães que eram indígenas, né? Então, assim, dá para conviver todo mundo junto. Até o Amissuri falou, ele não produz café com a floresta. Eu dei o exemplo lá no outro podcast que a gente foi, tem uma propriedade que é parceira, que a gente conhece, tem 9 hectares e meio. Ele tem meio hectare de pastagem para um gado leiteiro, né, uma vaquinha para ele ter o leitinho dele. O meu leitinho, meu queijo é sagrado. O resto é floresta. 4 hectares desses 9, ele aumentou para 6, mas ele tem uma mistura com cacau. Ele tira mais, ele tem uma receita maior do que propriedades que eu conheço que mexem com gado leiteiro, tem 120 hectares. 10 vezes mais. Quer dizer, ele tem a economia de subsistência, o excedente, ainda dá um excedente, e esse consórcio é consorciado a essa exploração. Porque a agrofloresta rende mais. Ela tem porque se não produz num extrato só. Isso é comprovado. Economicamente. Isso, economicamente. Isso você pega assim... Não é só discurso de ambientalista. Não. Você pega os dados. Tá na internet, gente. Pesquisa lá. Se usar até o chat GPT, ele te responde. Toma cuidado com o chat GPT. Ele inventa. Tem muita gente aí quebrando a cara com o chat GPT. Mas usa o Perplex, então. Que busca daí matérias, artigos. Ou vai no Google Acadêmico, ou vai no PubMed, ou vai nesses daí de academia, né? Buscar esses artigos científicos. Aí você busca artigo científico. Tem muito. Então a gente vê muito, o resultado é muito poderoso. Por quê? Porque você está usando de forma inteligente a terra.
né? Você não está produzindo numa área gigantesca só soja. Quando você produz só, o problema não é a produção de soja. O problema é a monocultura em escala. Por quê? Você tem uma coisa só, que tem uma genética só. Qual é a diversidade de animais que vive ali? Zero. Aí você tem que usar o quê? Agrotóxicos. Por que você tem que usar agrotóxicos? Se não vê uma doença, mata tudo. Porque é tudo igual. Olha que interessante. Aí você começa a degradar o solo. Quando você usa agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, você mata o solo. O solo para de absorver carbono e começa a emitir carbono. Não é à toa que, poluição do Brasil. Vamos lá, o Brasil não é um dos maiores, é um grande poluidor, porque ele é grande, mas ele seria um dos menores poluidores se não fosse o agro. Que o uso do solo, ele emite, a gente precisa produzir, tudo bem, mas só a degradação do uso do solo emite 42% das emissões brasileiras é só a degradação do solo. As queimadas, o uso indevido, a lixiviação, as pastagens ou as áreas abandonadas que estão em desertificação, né, que você está perdendo solo. Eu ia te perguntar nisso aí. Partindo dessa tua premissa de que a monocultura, se bem que Rondônia já está também plantando milho, vamos dizer. Não, mas é monocultura, continua sempre sendo monocultura. A ideia da agrofloresta... Tem a diversificação É junto. Entendi. A ideia da agrofloresta é você produzir diversidade, né? Por exemplo, várias coisas consorciado, né? Porque você vai usar menos tóxicos, agrotóxicos, você vai ter uma qualidade de solo maior, porque você vai ter nutrientes diferentes, cada planta usa uma coisa. É que nem eu falo assim, vamos fazer repõe. Vamos fazer uma brincadeira, né? O pessoal pergunta, por que agrofloresta? Vamos fazer uma brincadeira. Time de futebol. O seu time só tem goleiro. O meu é diverso. Quem vai ganhar? O Flamengo. Que ele tem tudo. Eu sou Flamengo. Eu não posso perder essa piada. Me perdoa. Você entendeu? Qual você acha que ganhou o campeonato? Sim. O diverso? Não. Ou... É quem tem suas posições bem organizadas. Exato. Isso é a floresta. Por que você já viu algum lugar falar, nossa, a floresta morreu? A floresta está doente. Se ninguém jogar agrotóxico nela, ela está estável. Por que a estabilidade da floresta? Ela é resiliente. Vem a mudança climática, vem chuva, vem até o fogo. O fogo pega só onde o homem mexeu, né? Tirando o cerrado, que daí tem, né? Eu estou falando floresta amazônica. O fogo, se você já viu, o fogo vai. Aqui tem floresta amazônica ainda preservada. O fogo, pá! Mesmo na seca lascada do ano passado, de 5 meses o fogo vem, não queima nem 1 centímetro. Às vezes ele não chega nem a chamuscar aqui, ele para aqui. Por quê? Ela é resiliente. E úmida. Não pega fogo, ela não pega. Você tem que ralear. Aí tem várias estratégias, né, que o pessoal usa. Que aí, para mim, é maldade. Ralei embaixo para dizer, o satélite não vai ver. Né? Ralei embaixo, deixa secar, bota fogo. Aí sobra só as árvores grandes. Eu ia perguntar, né? E terminou a gente abrindo muito o leque. Partindo dessa premissa que você estava falando, do uso contínuo, indiscriminado das pesticidas, de todos os agrotóxicos. Todos os agrotóxicos. O que me preocupa um pouco em sua abordagem, em sua análise, é que você disse que aí o solo começa a degradar. A se degradar, ele começa a morrer. Ele morre. Você quer dizer para mim que num futuro não muito longo isso pode virar um deserto? É isso que você quer dizer? Sim. Que a Amazônia, essa parte da Amazônia... Claro, você pode continuar usando o solo como substrato, mas, por exemplo, áreas de pastagem, hoje o Brasil tem 120 milhões de hectares improdutivos. E em Rondônia tu tem esse percentual? Não tu sei. Tem geral, né? Eu tenho geral do Brasil. 120 milhões aproximadamente de áreas em desertificação. Minas, então, tem áreas já que eles estão considerando deserto, que não é nem caatinga, nem cerrado mais. Ele fica tão pobre que alguns especialistas chegam a dizer, eu acho que a gente não consegue mais recuperar.
Mas, claro, aí vem, por exemplo, o Instituto Terra, que mostrou lá de Sebastião Salgado, que eu fui fazer um curso lá de restauradores da terra. Que é o artista plástico que acaba de morrer, um dos maiores do mundo. Exato. Ele pegou uma área produtiva. Eu vi a área dele em Minas Gerais. Virou um vale belíssimo. Exatamente. Então, ou seja, mas quanto dinheiro foi investido ali? Muito dinheiro. É muito caro plantar. Não é $1 uma árvore, não existe isso. Né? É caro plantar. Por quê? Porque degradou o solo. Se não degradar o solo, tanto é que quando logo não, que... Se não degradar, ele se auto... a gente não precisa fazer nada. É só fechar. Se não botar capim, porque o capim é um agente desertificador. O capim, na biologia, a gente entende como um agente, porque o capim ele quer viver. Todas as espécies se desenvolveram para se multiplicar e viver o máximo possível. Quando ele cobre o solo, ele abafa, e ele se mantém lá. Se sombrear, ele some. Ou seja, uma estratégia, o capim que deu certo são aqueles que abafam, né? Então ele é um agente desertificador. Né? Então ele ajuda, ele colabora. Né? Tanto é que como é que você segura para floresta, depois que os invasores de terra invadem, degradam, bota fogo, o que eles fazem? Vão correndo fazer, até a pé, eles atravessam a floresta inteira para semear capim. Que daí segura. A floresta não consegue voltar. E no outro ano, eu não preciso mais eu não preciso mais cortar, derrubar, não preciso nada. Eu só preciso botar fogo na época da seca, né? Que daí queima o capim, queima aquele banco de sementes que estão brotando, né? A floresta ela tenta se regenerar rapidamente. É muito rápido. Né? Tanto que áreas, quando a gente pega uma área que não foi colocado capim, para restaurar é maravilhoso, é rápido. Se planta, em 1 ano está dando café. 1 ano. 1 ano, os pés de cacau, então, tudo cresce. A tua empresa ela não planta só a árvore nativa, não. Ela a produtiva também, agrofloresta. Porque, assim, o que eu vejo? Se é mata ciliar, é árvore nativa. Né? A gente bota até banana junto para ajudar, porque são coisas de crescimento rápido. Porque o início é uma luta contra o capim. É uma luta contra ele, porque ele realmente não deixa. Ele é mudinho, ele vem, abafa, ela morre. Então você tem que ficar roçando, aí você gasta muito, você tem que ir lá roçar, fazer o coroamento. Agora, Rondônia tem 18 milhões de cabeça de boi, precisa muito capim, né, para engordar isso. Não, precisa muito capim. Só que você já consegue, você está comprovado já em Embrapa, vários, não sei se só em Embrapa, mas, por exemplo, Iapar, né, do Paraná, já fizeram vários experimentos mostrando que você, em alguns lugares especialistas, em silvo, pastoril... A contribuição da Embrapa brasileira à agricultura é fantástica. Fantástica. Né? Fantástica também para a expansão da monocultura. Eu queria que ela investisse um pouquinho mais, que ela começou agora, em agroflorestas. Eu já ia me corrigir, estou dizendo, eu conheço alguns trabalhos de agrofloresta. Não, tem, mas a proporção é pequena. Tem muitos. Mas assim, se você pensar o potencial do Brasil para agrofloresta, em escala é gigantesco. Porque floresta produz riqueza. Óleo de copaíba, sementes, castanha, cacau, café, cupuaçu, que a gente explora pouco. Podia vender cupuaçu para o mundo inteiro. Açaí é ouro. Já é ouro, né? O açaí já é ouro. Deixa eu perguntar, então, assim, não só para finalizar, hoje se sabe que você pode sombrear até 50% da pastagem. Não o corredor, né? Árvore, pasto. Você pode esparçar as árvores, ou o mais eficiente é nucleação. O gado fica na sombra, no calor, aí ele anda menos, toma menos água. Você sabe que o gado não sua, né? Para resfriar, para ele aguentar o sol, ele tem que respirar. Aí, com essa respiração, ele cansa. Aí ele come menos e tem que ficar indo buscar água. Ele engorda mais lento e a carne fica mais dura, porque ele anda mais. Então, assim, se você tem sombreamento, ele engorda mais rápido, ou acaba que o agricultor ganha dinheiro mais rápido. E mais dinheiro com árvore. Por isso sai aquela velho brocádio que diz: o boi gosta de sombra e água fresca. Quem não gosta? Eu gosto também. Sim, quem não gosta, né? Então, e até na rua, né? Se vê uma sombrinha de uma árvore, é uma briga para passar. Porque o nosso tempo já está avançando muito rápido. Quando o papo é assim leve, termina fluindo de uma forma que o tempo passa rápido. Mas tem
algumas perguntas que eu preciso fazer. Você deve estar acompanhando em Rondônia aqui, você mora aqui. Essa questão fundiária é um negócio, virou um negócio triste. Não só policial, não só político, humanitário. E recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal obrigando os órgãos de segurança a fazer a desintrusão, retirar as pessoas de áreas que, em tese, seriam, do ponto de vista antropológico, TI, terra indígenas. Está demarcada já? Não, estou perguntando. Então tá. Não, tá. Mas estão... Tá demarcada? E essas pessoas estão há 40 anos trabalhando. Se terminou, você deve estar acompanhando aí, né? Isso deu uma confusão danada. Qual é a tua opinião sobre isso? Já que você, de vez em quando, adentra o território indígena. Eu acho assim. Eu não conheço nenhum indígena em território de branco. Mas todos os brancos que eu conheço estão em território indígena. Mas não é fácil. Não, tô brincando, né? Passa a ser um negócio muito fácil. Porque a gente tem que ter preocupação com os índios, mas com os brancos também. Todo mundo come, todo mundo precisa viver, todo mundo poder. Não, mas a gente não precisa invadir áreas. Né? A gente tem 120 milhões né, de hectares de improdutivos ou que poderiam ser de assentamentos. Você está acompanhando isso, tá? Eu acompanho por alto, eu não adentro muito, porque eu falo assim, eu já decidi que eu, como pessoa, eu vou buscar aquilo que eu posso fazer. Certo. Eu sou fiscal. Eu construo leis. Eu não faço parte, né, não sou um funcionário público. Mas você emite opinião, né? Eu emito opinião. E é um formador de opinião. A gente precisa das florestas muito mais do que a gente precisa de todo o resto, porque sem a floresta o resto não existe. A floresta, se a gente degradar a floresta a tal ponto, a gente some, o agro some e a floresta volta. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Embora eu estou cortando seu raciocínio. Tá cortando. O agro, você faz uma provocação que eu acho interessante. Qual é o papel dessa floresta e das cadeias dos Andes para o agronegócio de Rondônia? E do Brasil? E do mundo? É o motivo da existência dele. Explica. Os rios voadores, né? Se vê a umidade vê um pouco de umidade do Atlântico, né? Do oceano, vem para a Amazônia, irriga. Pra você ter noção, vem nutrientes da África para o Brasil, né? Porque aqui tem eu esqueci o nome dos ventos, né? Que traz nutrientes. Irriga a Amazônia, mas toda árvore evapotranspira. O que a árvore desenvolveu? Na evapotranspiração dela, ela libera aerosóis que aglutina as gotículas de água, senão só fica úmido, que nem, né, fica muito úmido, muito quente e não chove. Não chove nunca. Né? Aí vai chover quando bater uma frente fria. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul e choveu exageradamente demais. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia, né? Uma perda bilionária. Com árvore isso não acontece. Porque ela faz chover todo dia. Imagine se não chovesse todo dia na Amazônia na época da chuva, acumulasse para chover de uma vez só. Ia ser outra tragédia. Né? Então, assim, as árvores fazem chover, literalmente. Né? O coletivo, então, são as florestas. E isso vai ciclando. Então, os ventos vão empurrando, vai ciclando, a chuva vai descendo. Aí a chuva bate nos Andes e vai descendo. Passa pelo Pantanal, a maior região alagada do mundo. Que teve uma seca recente. Que está perdendo exageradamente nessas áreas alagadas, e é triste isso, porque é um meio do caminho. Sem o arco de desmatamento e sem essas árvores, vai ficar acontecendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Sem esse caminho da chuva, de forçar chover, porque vem a umidade, tem a formação das nuvens, chove. Aí evapotranspira de novo, aí o que a floresta faz? Segura a umidade para ir devagarinho. E isso torna saudável o agro brasileiro. E a maior área produtiva, o Brasil tem essa área produtiva gigantesca por causa desses rios voadores, que desce aqui da Amazônia e vai até lá no Rio Grande do Sul, pega até o Uruguai, pega o norte da Argentina. Mas tu tem acompanhado, isso é uma reportagem recente, de que a camada de gelo do Andes tem diminuído.
Não, sabe onde tinha? Aqui na Bolívia tinha uma pista de esqui aberta 365 dias por ano e fechou em 1995. Por quê? Mudanças climáticas. Derreteu o gelo. Então a gente podia pegar o carro e em um dia e meio a gente estava numa pista de esqui a 4.000 metros de altitude. Não existe mais a pista. Porque derreteu o gelo. Então assim, a gente vem, não, mas mudança climática não existe. Existe há muito tempo. A gente está sentindo ela agora. Mas ela existe. Ela não é do dia para noite. Não, ela leva muito. Tanto é que no início o negacionismo era muito pior. Não existe, não existe. E os especialistas falando. Mas por quê? Porque ela tem uma inércia, né? Você começa a poluir para causar o problema por causa da resiliência, como a floresta tem resiliência. Você aumenta o carbono da atmosfera, a floresta sequestra mais, evapora mais, porque esquenta, mas chega numa hora que é como empurrar essa caneta, ó. Ela tá estável. Viu? Demorou. Então, no início, todo mundo, não tá caindo. Caiu. Mas daí já é tarde. Diogo, antes que eu caia da cadeira, e o tempo nosso realmente acabou, eu faço a última pergunta a você. Você acredita que o legado dessa COP traga alguma diferença para esses problemas gravíssimos, essas preocupações que você ilustra aí de uma forma, para a gente, lamentável, né? Mas você ilustra de uma forma tão perfeita. Você deu uma aula aqui de muita coisa que eu não conhecia. Conheço alguma coisa, mas não tão profundamente quanto você. Então, para a gente terminar, qual é esse legado? Você acredita mesmo que os governos, todos os governos, independente das questões ideológicas, partidárias, cores, etnias, estão preocupados com isso mesmo? Eu acho assim, a gente não... eu não gosto de falar muito no coletivo, assim, aos governos, né? Seria... Vamos olhar para as pessoas, porque às vezes o governo, um chefe fala, não acredito, não, isso não serve para nada. Mas é só ele, às vezes todo mundo que está ao redor fala, mano, daqui a pouco você sai, é outro que muda. Então vamos pensar nas pessoas, né? Eu acredito. Uma COP, uma andorinha, não faz verão. Uma COP não faz diferença, mas tem COPs que são símbolos, né? Que trazem, né? Que ficam marcadas. Acredito sim nessa COP, na Amazônia, né? Simbólica, para falar, chega gente, a gente já sabe o que deu errado. A gente precisa de dinheiro e responsabilidade e atitude. Vamos plantar árvore, pô, e vamos segurar, né? Vamos fazer alguma coisa. Por isso que o presidente chama COP da implementação, porque deu já, né? Já está bem claro, até para assim, as pessoas mais negacionistas, elas já estão assim, não, eu acho que está dando errado. Você está vendo mudar, por quê? Porque aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu aqui, né, as queimadas que não parou. Quantos meses a gente ficou debaixo de fumaça ano passado aqui? Quase 5? Sem ver o sol? O que é isso? O que é isso? Além, claro, do crime, né, do fogo, mas não choveu, entendeu? Isso é, sim, e a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? E falar, não, chega, vamos fazer diferente. Vamos, eu posso, todo mundo pode. Por isso que eu sou positivista, eu falo, galera, tá bom, agro, a gente não tá falando para abandonar, como você falou, fechar tudo, plantar árvore. Não, vem junto, vamos plantar árvores também junto. Tem espaço para todo mundo. Vamos regenerar. Tem espaço para todo mundo. Vamos pegar esses 120 milhões de hectares improdutivos e vamos transformar em produtivo. Para que desmatar mais? E cada um que tem o seu território demarcado tem o direito dele. Como se você tem o seu sítio, a sua casa, alguém invadiu, onde você vai recorrer? Ao governo. O governo vai olhar, é sua casa? Sai. Entendeu? É sua casa? Sai. Então, da mesma forma que você quer a proteção e que se alguém invadir isso aqui, você vai recorrer à justiça, eu acho que a gente tem que recorrer à justiça também e cobrar das leis que regulem isso. Não pode degradar, porque vai inviabilizar a vida futura. Diogo, lamentavelmente nosso tempo, eu ficaria mais aqui 1 hora conversando isso,
Eu só fazia um pequeno adendo no que você falou. Se a gente for só esperar resultado nesse campo da justiça, nós estamos lascados. Não, a gente tem que agir. A gente tem que agir e as pessoas têm que ter consciência. O exemplo arrasta. O exemplo é que move. E quando o de cima pode mexer, se o de baixo não fizer nada, mas se o de baixo mexer, o de cima não tem o que fazer. Ponto final. Então, meu amigo, o meu patrocinador já disse que acabou. Então, eu não vou mexer com quem está em cima. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. De nada. Continue lá compartilhando conosco nas todas as plataformas, nosso canal no YouTube, Resenha Política, no Instagram, todas as TikTok, Facebook. Nós estamos em todas as plataformas digitais. E também na TV aberta, a TV Rema, e a partir desse mês de novembro, agora em dezembro, começando agora tudo, no final de ano, nós já estamos no Jovem Pan News e também na Rádio Jovem Pan. Um abraço, muito obrigado. De nada.